Quero convidar a amada igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 22. Mateus 12, 22. Esse texto é um dos textos mais polêmicos de toda a Bíblia. E nós queremos pedir a unção do Espírito Santo para nos revelar com simplicidade aquilo que está escrito aqui. Antes de lermos o texto e meditarmos, vamos orar. Pai, sabemos que o Teu Espírito Santo inspirou a homens a escreverem isto que nós temos em mãos, as Sagradas Escrituras. E sabemos que é o mesmo Espírito que revela a nós. Por isso nós pedimos, abre o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a palavra, a semente, seja colocada lá dentro do nosso coração e produza frutos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o texto aqui nos mostra um milagre de Jesus e é impressionante porque nós vamos ver que vai aumentando cada vez mais os sinais, prodígios e maravilhas feitos pelo Senhor Jesus. E juntamente, nós vamos vendo a perseguição aumentando. Nós, no texto anterior, vimos que os religiosos, eles estavam querendo, desejosos de matar a Jesus. Quanto mais popular ele foi se tornando, mais oposição ele foi tendo. Começa no verso 22 dizendo: então lhe trouxeram. Nós vemos aqui a primeira coisa que, em outras ocasiões também, amigos conhecidos levaram até Jesus pessoas necessitadas, normalmente de cura, pessoas que não conseguiriam por si mesmas irem até Jesus. Nós vemos aqui o nosso papel, o nosso trabalho, levar pessoas a Jesus, trazer pessoas a Jesus. Esse é o trabalho da igreja, o meu trabalho, o teu trabalho. Apresentar Jesus ao mundo, apresentar o reino de Deus às pessoas. As pessoas estão desesperadas e a maior parte delas nem sabe que estão desesperadas. Estão buscando em tantos lugares, mas só encontramos a resposta em Cristo Jesus. Por exemplo, essa semana que passou, os nossos missionários Wesley e Cristina foram até uma casa de repouso, casa de idosos, e ministraram ali, apresentaram ali o Senhor Jesus, de uma forma diferente, não é? Wesley vestido de Doutor Bigodinho, acho que é isso, né? Doutor Bigodinho, e a enfermeira Cris. Algumas das coisas que o Wesley faz, a gente já conhece, mas eu sempre rio. Vamos rasgar o coração. Mas não é para rasgar de verdade, a pessoa já rasgou de verdade, né? Mas eu não conhecia ali aquele teste, ele como médico, né, batendo
no joelho e fazendo um som diferente, depois escutando o que está na cabeça e apresentando por fim a Bíblia, apresentando Jesus. E aí a gente já para e faz uma pergunta para nós mesmos. Eu tenho apresentado, eu tenho levado pessoas a Jesus? Eu tenho falado de Jesus para as pessoas? As portas se abrem. A necessidade é grande, a seara ainda é grande, e poucos são os ceifeiros. E a gente apresenta Jesus e fala de Jesus em todos os lugares aonde nós estamos. Alguns lugares, não é? Como esse aqui nesta manhã, que chamamos de igreja, a reunião dos crentes, o convite vem, as portas abrem. Nessa próxima terça estarei ali novamente, né, Jonatas? Eu vejo que há uma necessidade tão grande ali. Existem líderes religiosos que se comprometem, chega na hora, não aparecem. E ali está o povo, o auditório, sentado esperando que alguém vá falar de Jesus. Peço a oração da igreja no próximo dia 10, eu estarei junto a uma igreja em formação ali em Curitiba, ministrando a palavra. Mas não só nesses ambientes, lá na família, no mercado, aonde nós estivermos, Deus coloca pessoas para falarmos do amor dele. Então, a primeira coisa, nós vemos que algumas pessoas trouxeram a Jesus quem? Olha só, um endemoniado, cego e mudo. A condição dessa pessoa, no espiritual, ela estava endemoniada. Ela estava possessa de demônios. Cega e muda. Eu fico imaginando as manifestações do demônio nesta pessoa. O texto não fala, mas tudo leva-nos a crer que a cegueira e a mudez era devido ao fato da pessoa estar endemoniada. Eu lembro que quando Cristo Jesus me alcançou, nos cultos, nas reuniões, a gente via manifestações de demônios, mas hoje parece que não existem mais pessoas possessas, mas as pessoas estão aí no mundo, abertas, muitas na ignorância, convidando a demônios, invocando a demônios, demônios que têm cegado, emudecido as pessoas. Muitas vezes a gente chega até uma pessoa e começa a falar de Jesus, e a gente percebe quão grande cegueira é essa. E as pessoas vão falar, mas elas não têm fala. Elas estão mortas no falar, e falam só coisas concernentes a este mundo que jaz no maligno. Pessoas que o diabo, Satanás, tem obscurecido a visão e também a fala. Esta era a condição desse homem. E aqui nós podemos perceber o terrível poder de Satanás. O arcanjo Miguel, quando ele enfrentou Satanás, ele não enfrentou na pessoa dele, ele disse: o Senhor, Deus, Jesus te repreenda. Há um campo de batalha minado por Satanás, onde a luta é diária. Oramos agora há pouco pelas guerras que estão acontecendo aqui na humanidade. Mas há uma outra guerra maior ainda que está sendo travada nas regiões celestiais. Demônios e demônios querem acabar com o ser humano.
Há uma outra luta enorme, de tamanha intensidade, que acontece na minha vida, na sua vida, a nível mental. Pensamentos que são produzidos no inferno e que tentam se alojar na nossa mente, trazendo medo, trazendo incredulidade. E nós precisamos entender que esta batalha só vai terminar no dia que Cristo Jesus vier buscar a sua igreja. Todos nós estamos aqui vivendo esta terrível batalha. E Satanás, ele é um mentiroso, ele é um enganador. Ele é aquele que vem e oferece uma solução, oferece uma cura, oferece um milagre e amarra a vida da pessoa, fazendo com que ela fique cega e muda. Ela não consegue ver a Deus, ela não consegue ouvir a Deus, ela não consegue falar de Deus. Há um poder terrível do diabo. Mas também há um maravilhoso poder de Jesus. Então lhe trouxeram o endemoniado, cego e mudo. E ele, Jesus, o curou. Nós precisamos acreditar no poder de Jesus para curar, para sarar, para libertar. O que o diabo quer fazer conosco é nos trazer para um território aqui desse mundo de batalha. Ele quer jogar um contra o outro, ele joga o marido contra a mulher contra o marido, os pais contra os filhos contra os pais, os patrões contra os empregados e assim por diante. Ele quer gerar esta batalha, e o maior lugar, a maior vontade do diabo é criar essa batalha dentro da própria igreja, jogando uns contra os outros, e muitas vezes, na ignorância, despercebidos, nós entramos nesta batalha. E começamos a questionar, e começamos a murmurar, e começamos a falar da outra pessoa, e nem sabemos de fato o ocorrido, mas já começamos a arquitetar pensamentos que muitas vezes nascem no coração e vêm através da boca do diabo se alojar na nossa mente. Trouxeram para Jesus um endemoniado, cego e mudo. E aqui nós vemos uma cura tripla. Curou, passando o mudo a falar e a ver. Que coisa maravilhosa. Que poder maravilhoso. Enquanto o diabo usa o poder dele para oprimir, para gerar desespero, tristeza, angústia, medo, Jesus, ele usa o poder maravilhoso dele para nos libertar. Você pode pensar assim, mas eu sou crente, mas tem muitos crentes que infelizmente se deixam amarrar por pensamentos, por ideias. E aí começam a ser usados pelo próprio diabo para trazer dentro da própria igreja um lugar que deveria ser um lugar de amor, um lugar de comunhão. Começa a ser um lugar de divisão, de discórdia, de intriga. A batalha está aí, e cada dia mais essa batalha se intensifica, se torna ferrenha, porque nós estamos chegando no final, e o diabo vai jogar com todas as cartadas dele para tentar destruir o povo de Deus, mas eu tenho uma boa notícia: o povo de Deus jamais vai ser vencido. Talvez alguns dentro do povo de Deus vão escolher ficar do outro lado, mas há um povo, há um remanescente fiel, que lá no final vai subir e vai se encontrar com Jesus.
Você faz parte desse povo? Maravilhoso povo, maravilhoso Deus, maravilhosa igreja. Talvez com os nossos olhos naturais nós não estejamos vendo, mas eu creio. Jesus disse: esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio que há uma igreja, não vestida de placas, de localidades, de denominações, mas uma igreja coberta pelo sangue de Jesus, uma igreja que continua temendo a Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa, uma igreja que ama Jesus, que ama a volta de Jesus, e uma igreja que continua falando e levando pessoas a conhecerem esse Jesus. O que causou esta cura que Jesus fez? Verso 23. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Nesta altura da história do povo de Israel, eles estavam na expectativa iminente da vinda de Cristo, o ungido, o Messias, mas não enxergaram em Jesus esta pessoa. E aqui então eles se perguntam, a multidão fica admirada e começam a conversar e a se perguntar: este Jesus, o Nazareno, ele é o filho de Davi, ele é o Messias que nós estamos esperando. Uma expectativa gostosa. E nesta questão aqui de Jesus, essa expectativa se cumprindo. Mas a gente vê um outro tipo de pessoas que estavam ali juntos da multidão. São aqueles que nós chamamos hoje em dia dos religiosos. Aqueles que se vestem, falam, pensam, cantam, oram e fazem tantas coisas, mas continuam sendo fariseus. Continuam com o ego à tona, o orgulho. Continuam ainda pensando que o mundo gira em torno de si próprio. Ai, se alguém falar, ai, se alguém fizer, eu tenho, eu. Os religiosos, verso 24, os fariseus ouvindo isto, ouvindo o quê? Este porventura é o filho de Davi? Eles começaram a ouvir isto, e eles começaram a murmurar: olha aqui o outro lado. Este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Enquanto alguns estavam na expectativa de ser o Messias, Jesus vindo como o Messias, o Cristo, o ungido, os fariseus afirmam categoricamente. Os outros estavam se questionando, perguntando, mas os religiosos aqui, eles afirmam. Os que estavam certos estão com dúvida, os que estão errados afirmam ser certo. Belzebu é considerado o maioral dos demônios, ou seja, o próprio diabo, Satanás, a antiga serpente. E eles estão murmurando, trazendo uma acusação de que Jesus estava expelindo demônios, amando do maioral. Que coisa terrível! Verso 25. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo fluíam através da vida de Jesus. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse. Aqui nós vemos o dom da palavra de conhecimento.
conhecendo-lhes os pensamentos. Isso gera em mim pavor, medo. Aquilo que você está pensando aí agora, Jesus sabe. Fica quietinho, só fica aqui, não é? Jesus sabe. Jesus conhece os pensamentos. Aquele momento que você está lá sozinho, ninguém está com você, só você. Jesus sabe. Jesus conhece. A Bíblia fala que a palavra nem me chegou à boca ainda, nem falei ainda, e Deus já conhece, Deus já sabe. Isso, amados, se isso não gerar temor nos nossos corações, eu não sei o que vai gerar. Tem pessoas que não só pensam, mas falam. Perderam o temor a Deus. Esses dias atrás eu falei da autoridade. Quem não entende o princípio de autoridade não conhece o Evangelho de Cristo, não conhece Deus, não conhece o reino de Deus. Então Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: eu amo Jesus, Jesus é sábio. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Jesus está trabalhando aqui a questão da divisão. Nós olhamos lá no Antigo Testamento e há um princípio muito usado em casamento, mas podemos usar para tudo, não só para casamento. Andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? Qual seria a resposta? Não vai andar. Se há divisão na casa, ela não vai continuar, ela não vai subsistir, ela vai terminar, ela vai acabar. Se o marido e a mulher não conseguem manter uma unidade entre si, o casamento vai acabar. Ou muitas vezes não acaba, mas já há a divisão ali. Em tudo. Nós vemos a nação brasileira dividida, não vai subsistir. Em todas as áreas, o diabo quer causar divisão, que não seja eu, que não seja você, o motivo de tropeço. E Jesus, então, ele explica claramente, com poucas palavras, com esse discernimento espiritual que Jesus tinha por causa do Espírito Santo. E ele continua dizendo no verso 26, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus está dizendo, o diabo não vai expulsar a pessoa endemoniada. Jesus está trazendo clareza de que ele não está expulsando em nome de Satanás, de Beelzebu. Porque senão, o reino do diabo estaria dividido e não iria prevalecer. Verso 27, e se eu, Jesus falando, expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles, os vossos filhos, aí pode ser traduzido por discípulos, eles mesmos serão os vossos juízes. Nós sabemos pela história, Joséfo escreve acerca dos fariseus, dos religiosos daquela época. Eles tinham a prática do exorcismo, a prática de expulsar demônios. Isso aconteceu no ministério de Jesus, isso aconteceu na igreja em Atos, isso continua acontecendo nos nossos dias. Chamamos de exorcismo. Não sei quantos assistiram o filme O Exorcista. Se não assistiu, por favor, não assista.
É um filme nascido no coração do próprio diabo. Eu assisti antes da minha conversão. Aquelas cenas ficam impressas na nossa mente, nos perturbando. Mas é uma realidade. Possessão demoníaca é uma realidade que nós não podemos descartar. O diabo, ele muda conforme a situação. O homem vai ficando mais culto, o homem vai ficando mais intelectual, o raciocínio aflorado. A maneira do diabo se manifestar se torna sutil. Talvez, ora sobre isso, aquela pessoa que você tem orado, que você tem evangelizado e que está com o coração duro, está cega para as coisas de Deus, muda. Talvez, não estou afirmando, porque há necessidade de haver um discernimento espiritual. Talvez essa pessoa seja endemoniada. Ah, mas eu nunca vi ela babando, eu nunca vi ela gritando, eu nunca vi ela esperneando. Mas o diabo, ele está ali. Quando a igreja ela se torna adormecida com essas coisas, o diabo encontra um campo, um caminho fértil para lançar as sementes do inferno. Sabe aquela pessoa que está presa por vícios? E você conversa com ela e ela fala, mas eu quero, mas ela não consegue. Pode ser que essa pessoa esteja amarrada, tomada por um demônio que coordena as emoções. Sabe, o diabo, quando ele possui a vida das pessoas, ele se aloja nos pensamentos, e aí o pensamento da pessoa começa a ficar meio esquisito. Ela começa a não falar coisas com coisas. A gente começa a perceber o absurdo. Ela começa a enxergar as coisas de uma maneira errada, desfocada da realidade espiritual, e precisa ser liberta. Há poder no nome de Jesus. Então fica claro aqui que Jesus, ele não está expulsando, libertando, curando em nome de Beelzebu, em nome de Satanás. Verso 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Essa palavra mexe com toda a estrutura dos religiosos. E é interessante que Jesus não vem aqui afirmando categoricamente, se autodefendendo. Não. Ele deixa para que aqueles homens façam a escolha, cheguem à conclusão. Ele coloca ali, se, é condicional. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Chegar o reino de Deus sobre eles é a mesma coisa que dizer, o Elias sou eu que venho, sou eu que sou o Messias, sou eu que sou o aguardado, sou eu que sou o profetizado, sou eu. É chegado o reino de Deus. Lembra de João Batista pregando? Como era a mensagem de João Batista? É chegado o reino de Deus, arrependam. Jesus começa a pregar, como é a pregação de Jesus? Arrependam, é chegado o reino de Deus. Atos, a pregação, arrependam, é chegado o reino de Deus. E aí nos é apresentado o rei desse reino, Jesus, o Curios, o Senhor. É Ele. Ele vem introduzir um outro reino. Que reino que você faz parte? Deus qualifica dois reinos: o reino de Deus e o reino de Satanás. Se não é reino de Deus, é reino de Satanás. Aqui no mundo a gente vê vários reinos.
nações, povos, etnias, se dizendo ser reino tal, reino tal, reino tal, é reino de Satanás. O mundo jaz no maligno. Há outro reino, o reino da luz, o reino do amor, que está em confronto direto com o reino das trevas, onde é disseminado o ódio, a intriga, a discussão, a briga. Tudo aquilo que faz parte da nossa carne, da nossa velha natureza, do homem caído por causa do pecado. A igreja não pode entrar nesse campo. Nós estamos aqui para pregar o reino de Deus, não as coisas deste mundo. Aquilo que nasce na mente do homem é carnal, é demoníaco. Nós precisamos entender que Jesus veio para implantar o reino de Deus, esse reino que liberta, que cura, que promove a paz, a harmonia. E aí Jesus vai demonstrar o poder dele, fazendo uma colocação para que a gente possa entender melhor. Ou como pode alguém entrar na casa do valente? Aqui Jesus está chamando o diabo de valente. Queridos, não vamos ficar com brincadeira com as coisas do inferno, com as coisas de Satanás. Ele é valente. Ele tem poder para fazer o mal. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Jesus é maior que o valente. Jesus tem poder para entrar na minha casa, na minha vida, e colocar o diabo, colocar a maldade, colocar o pecado, a velha natureza, tudo aquilo que não presta para fora. Ele é poderoso. Por que ele precisou morrer? Porque nós, seres humanos, recebemos a autoridade de Deus e demos esta autoridade para o diabo. Quando nós desobedecemos a Deus, pelos nossos antecessores lá, nós falamos para Deus: Deus, a partir de agora, o Senhor não é mais o nosso Pai, nós estamos nos filiando à paternidade do diabo. E agora então Jesus vem, e Jesus precisa amarrar o valente, roubar-lhe os bens, tomar de volta. Jesus precisou se tornar carne, homem, como eu, como você, com uma diferença: ele nunca pecou. Então ele pôde pagar o preço de resgatar-nos, de redimir-nos, de comprar-nos de volta. Ele desce nas regiões do inferno e toma a chave, a autoridade das mãos do diabo. E agora quem reina é Ele, e Ele coloca essa autoridade para a igreja governar. Somos nós que temos a responsabilidade para com esse mundo. Mas como que a gente vai exercer essa autoridade se muitas vezes estamos caminhando, agindo, falando, pensando como esse mundo? Verso 30. Quem não é por mim é contra mim. Ou somos por Jesus, ou somos contra Jesus. Não há um meio termo. Domingo eu sou cristão, vou lá na igreja e tal. Aí segunda, terça, quarta, quinta e tal, eu sou deste mundão. Eu faço as coisas desse mundo, eu falo as coisas desse mundo, eu vivo nesse mundo, eu desfruto desse mundo, o pensamento desse mundo, as ideologias desse mundo, é isso que eu sigo. Jesus está dizendo: não tem como. Não tem como. Ou eu sou por Cristo, ou eu sou com Cristo, ou eu sou contra Cristo. Peça para o Espírito Santo. Talvez alguma área da sua vida você esteja com conformidade com este mundo.
Você nunca me ouviu pregando aqui falando a música desse mundo é satânica. Porque eu creio que se você tem o Espírito Santo vai falar com você. Mas tem muitos que vão afrouxando. Mas não tem nada a ver. É bonitinho. Olha que engraçadinha essa música. Queridos, a fonte, duas fontes, dois reinos. Produzido no coração de Deus ou produzido no coração do homem? Sem Deus, esse homem não tem outro reino. Quem disse, né? No muro eu fico em cima, nem do lado de Deus, nem do lado do diabo. Alguém falou assim, o muro pertence ao diabo, você está do lado dele. É radical? É. Jesus é radical. A palavra é radical. A igreja tem trilhado um caminho perigoso. Tem aberto as portas e convidado as coisas do mundo a entrarem, a fazerem parte. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Você é daquele que ajunta ou é daquele que espalha? Se estamos com Cristo Jesus, nós vamos ter afinidade com outros que estão com Cristo Jesus. Não precisa fazer força nenhuma. A gente está conversando, daqui a pouco você vai ser crente, né? Como é que você sabe? Afinidade. Mesmo espírito. Ajunta. Mas quem não está com Cristo, espalha. Espalha. Verso 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Queridos, olha que mensagem, que palavra do Senhor Jesus. O que é blasfêmia? Blasfêmia é você falar contra. Blasfêmia é você trazer um julgamento, uma difamação, uma calúnia contra a pessoa. Como a gente ouve calúnias por aí? Já falaram de você alguma vez? É horrível. A gente não sai atrás, tirar satisfação. O que você está falando? A gente entrega na mão de Deus. Mas tem umas que beiram ao absurdo. Inventam coisas assim. Lembra aqui próximo tem uma propriedade religiosa? E um dos líderes ali era um centro de passagem de crianças. E um dos líderes religiosos abusou das crianças e veio polícia ali, bem pertinho aqui, lembram? Veio polícia e o líder fugiu e foram atrás, saiu do Brasil e etc, etc. Aí eu vi uma conversa aí no bairro que tinha sido eu. Falei, não é possível, não é possível. Mas sempre tem alguém ali para inventar alguma coisa, para questionar, porque essa pessoa não aceita Deus ministrar na vida dela, então ela começa a se corroer por dentro e ela se abre e começa a espalhar. Mas eu quero dizer para você, aquilo que Jesus disse, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Nós temos um Jesus que morreu pelos nossos pecados lá na cruz, e nós podemos ir até Ele, e nós podemos buscar, nos arrependendo, buscar uma transformação, uma mudança interior, confessando os nossos pecados. Ele nos perdoa, Ele nos purifica. Todos os pecados e blasfêmias serão perdoados aos homens. Aleluia.
Essa questão de confissão anda meio esquecido, né? Parece que a gente não peca mais. Parece que a gente ficou tão santo que... Mas, porém, entretanto, todavia, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Há um mas aqui. Eu não sei se você já em alguma altura da sua vida não se alojou na sua mente o pensamento: será que eu blasfemei contra o Espírito? Nós tivemos uma jovem seminarista aqui que o diabo semeou isso e ela acreditou que ela tinha blasfemado contra o Espírito, e aí virou um tormento. A vida dela virou um tormento, e aqui na escola de missões virou um tormento. Blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O que será essa blasfêmia? Jesus expulsa um demônio, cura um cego e um mudo, uma pessoa só. E aí levantam contra ele a acusação de que não era da parte de Deus, da parte do Espírito de Deus, mas era da parte de Satanás, aquela cura. Eu creio, e eu quero ser bem simples em afirmar: blasfêmia contra o Espírito Santo é quando alguém atribui a Satanás uma obra do Espírito. Alguns anos atrás, em Rio do Sul, um jovem, entre aspas, crente, crescido numa igreja pentecostal, ele afirmou para nós: aquilo de falar em língua, disso, aquilo, dos dons, sei que tem, e isso é coisa do diabo. Ele havia provado. Cuidado. Mas eu creio que Jesus falou isso não para causar medo, pânico em nós, mas para nos alertar. Nos alertar. Jesus curou, libertou, expulsou pelo poder do Espírito. E os religiosos afirmaram ser pelo poder de Satanás. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se fizeram isso com Jesus, amados, se falaram isso de Jesus, imagine de nós. Fica claro para nós. Queridos, Jesus, ele veio 100% como homem, viveu como homem, nunca pecou, a grande diferença. Mas ele recebeu o poder ao descer sobre ele o Espírito Santo. E a obra que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, as libertações, era tudo pelo poder do Espírito de Deus. Isso tem que ser relembrado, pregado, avivado, recordado, porque com o passar do tempo há uma tendência muito grande de irmos deixando de lado o Espírito Santo. Agora há estratégia, agora há o livrinho de discipulado, agora há uma nova metodologia, agora há uma nova forma de gerenciar a igreja. Para que o Espírito Santo? Nós precisamos ir até Deus e falar: Senhor, nos enche novamente, ou então morreremos. Eu não sei se você se sente assim. O que a igreja está precisando nos nossos dias? Quebrantamento. Não é eu consigo, eu posso, eu faço. É eu não sirvo, eu não presto, eu sou pecador, eu não valho nada. Jesus, eu preciso do Senhor. É em lágrimas voltarmos aos pés de Jesus e pedir pela misericórdia dEle. E pedir pela ação do Espírito Santo.
Jesus perdoa todos os pecados, mas há um que é imperdoável. E para encerrar, verso 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus. Se alguém falar alguma coisa contra Jesus, ele mesmo está dizendo, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir, nem na eternidade. É para gerar temor em nós, amados. Jesus, ele se coloca na condição de 100% homem. Se falarem alguma coisa de mim, há perdão. Mas se falarem alguma coisa contra o Espírito Santo, não há perdão. Como é que estamos? Paulo fala de não entristecermos o Espírito Santo. Nós vemos aqui um triplo milagre num só. Um milagre, uma cura espiritual. Talvez alguém aqui nesta manhã esteja precisando de uma libertação. A pessoa tem sido atormentada nos pensamentos, a pessoa tem perdido o ânimo, o desejo para com as coisas de Deus, perdeu a fome e sede, não sente mais vontade de ler a palavra, estudar a palavra, pregar a palavra, não sente mais desejos de orar, desejo de estar com Deus, presença gloriosa de Deus. Alguma coisa na caminhada aconteceu que você foi se afastando, não tem mais prazer no louvor, em cantar, em bater palmas, em dançar, em se alegrar com Deus. Não sente mais a presença de Deus. É atormentado porque a mente fica falando, pensando. Talvez no sono, não consegue descansar, a mente não para de trabalhar. Talvez pesadelos. Começa a dormir e os pensamentos, o sonho, só coisa que trazem medo, desespero, grito. Talvez você esteja precisando de um milagre nos olhos. Não consegue mais enxergar as coisas de Deus. Tudo agora passa pelo crivo do natural, do lógico, do raciocínio humano. Não consegue entender os milagres de Deus, nem se apercebe dos milagres de Deus. Ou talvez seja uma cura física mesmo. Você já foi no médico, já fez tudo e parece que aquela enfermidade veio para ficar, está alojada ali. Talvez haja enfermidade na boca,
fala muito, fala coisa que não deve. Escuta uma coisa e já tem aquela coisa como sendo verdadeira e já sai falando. O mundo aí, que é regido pelo diabo, está preocupado com essa questão de fake news. As pessoas podem falar o que querem e a qualquer hora e causam danos. Quanto mais no reino de Deus, Jesus falou assim: seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Você tem levado outros a Cristo? Tem falado do amor de Deus? A sua boca tem sido usada por quem? Por você? Pelo diabo? Ou pelo Espírito Santo? Quero fazer um apelo. Qual seja a área que você esteja precisando, você veio hoje aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Assim como esses amigos ou conhecidos, não fala aqui, não informa, mas essas pessoas trouxeram esse endemoniado, cego e mudo até Jesus. Você foi trazido aqui nesta manhã por Deus, para você ouvir essa mensagem. Depois de pregar por cerca de 3 horas, na terça-feira passada, um pastor veio falar comigo. E ele fez uma pergunta. Ele falou: olha, eu não quero criar polêmica. Eu quero dúvida mesmo. A pessoa que é lá da outra religião e etc, ela tem salvação? Eu falei assim: olha, irmão, no meu evangelismo pessoal eu pergunto para a pessoa: você já nasceu de novo? Porque aí não importa qual seja a religião que ela frequente. Quem já nasceu de novo sabe, já teve mudança. Muda a personalidade, muda o caráter, muda o temperamento, muda a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de reagir, a maneira de agir. Você já nasceu de novo? Se você falar assim para mim: eu não sei, eu afirmo com toda certeza, eu sei, você não nasceu de novo, porque a Bíblia diz que o Espírito afirma, confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A pessoa não tem dúvida, dúvida tem quem ainda não participou desse milagre, dessa transformação. Então, quer seja uma libertação, quer seja uma cura física, uma cura emocional, uma cura mental, que você esteja hoje ciente: eu preciso que Jesus me cure. Jesus amarra Satanás, Jesus amarra toda a força do inferno e Jesus traz a cura que você precisa. Se alguma área de sua vida precisa de um milagre, de uma cura, de uma libertação, se coloque em pé, em nome de Jesus.